Outro dia, num grupo de amigos, estávamos falando sobre promessas. E eu contei uma história e alguém sugeriu que eu gravasse um vídeo a respeito do que tinha acontecido. Foi o seguinte: há muitos anos eu atendi um rapaz de 18 anos que tinha dificuldades escolares, estava muito aflito porque ele precisava passar de ano de qualquer jeito. E ele confidenciou para mim: eu fiz uma promessa. Se eu passar de ano, eu vou cortar o meu cabelo, vou raspar com máquina zero. E ele tinha uma bela cabeleira, assim, castanho, acobreado, assim, o cabelo dele era muito bonito. E eu perguntei para ele: você vai ficar triste se você cortar o cabelo? Ele falou: lógico, eu gosto muito do meu cabelo. E eu falei: mas então por que você prometeu isso? Ele falou: bom, eu preciso fazer um sacrifício. Sacrifício, que palavra mal compreendida. Sacrifício não é uma punição, uma imolação. Na realidade, seria um sacro ofício, um ofício sagrado. Mas nessa hora eu não falei nada para ele a respeito disso. E eu perguntei para ele: para quem você prometeu? Ele titubeou e disse: para Deus, né? Ah, você prometeu para Deus? Independente de religião e no que ele acreditasse, eu falei para ele assim: bom, pensa o seguinte, se você fosse Deus, você ia gostar dessa promessa? Você acha que essa promessa é útil? Quem vai lucrar? Quem vai ganhar alguma coisa com o seu corte de cabelo? Você vai fazer algum benefício para alguém ou para o mundo? Você vai fazer uma coisa ruim para você e ninguém vai ganhar nada com isso. Então ele disse assim: mas agora eu já prometi, o que eu faço? Eu falei para ele: olha, eu assumo essa troca perante Deus. Subir escadarias de joelho, ajoelhar no milho, ir descalço até não sei aonde, é uma coisa que prejudica a pessoa e ninguém ganha nada, absolutamente nada com isso. Então, nós vamos fazer o seguinte: vamos trocar a sua promessa. Ele ficou tranquilo quando eu disse que assumiria, né, perante Deus. Eu falei: pode deixar, deixa por minha conta. Você vai a uma padaria, você vai comprar pãezinhos, queijo, presunto, requeijão, o que você quiser, e você vai preparar sanduíches. Aí ele falou assim: o motorista lá de casa pode fazer isso porque ele sempre faz as compras. Eu falei: não, você vai fazer. Então é importante dizer que esse rapaz tinha muitas condições financeiras, ele era de uma família bem abastada, enfim, aqueles que chamavam nessa época, né, de filhinho de papai. Eu falei: não, você vai na padaria e você vai preparar os sanduíches. Ele falou: mas eu não sei. Eu falei: mas então aprenda, o que tem de tão difícil? Corta o pãozinho no meio, coloca lá as fatias de queijo. Você, como assim não sabe? Então pergunta para alguém como é que faz. Você vai embrulhar e você vai distribuir. Eu até sugeri alguns lugares onde ele pudesse distribuir esses sanduíches. Eu falei: se você quiser, o motorista até vai com você, né, no carro blindado e tal, mas você que vai fazer isso. E ele fez. Mas antes disso eu falei o seguinte: você vai fazer antes da prova, tá? Você não vai barganhar com o universo assim, toma lá da cá, olha, então eu vou passar porque eu fiz isso. Não, você vai fazer antes e você vai fazer pelo princípio da coisa, para ajudar as pessoas. O resto é consequência. Eu nem falei da ação-reação, porque logicamente que se você estuda você passa, se você não estuda você não passa, reação de causa e efeito, né? Mas eu sei que às vezes dá um azar e a pessoa estudou e não passou. Mas eu falei assim: você não vai associar uma coisa a outra. Não é assim que as coisas funcionam. Você vai fazer porque você vai fazer isso. E ele fez. E ele falou que ele nunca se sentiu tão feliz vendo a carinha das crianças que ele ofereceu os sanduíches que ele tinha feito. E ainda mais, eu ainda falei assim: o que você faz com as roupas que você não quer mais, não usa mais ou não servem para você mais? Ele falou: ah, não sei, a arrumadeira que faz isso, eu nem sei o que acontece com as roupas. Eu falei: pois então, você vai fazer uma arrumação no seu armário, ver o que você não quer mais e você vai doar. Ele falou: mas para quem? Eu falei: tem muita gente que precisa. E ele começou a fazer esse tipo de coisa. E ele se sentiu muito feliz.
Até uma outra sugestão que eu sempre dou é o seguinte, esse rapaz ele viajava muito, toda hora viajava para o exterior, então gastava e depois chegava de viagem, ainda ia no free shop, ainda gastava mais. E eu falava assim, não tem sempre um faxineiro, um funcionário do aeroporto, coitado, que deve levantar às 5 horas da manhã para ir trabalhar ali, para limpar o banheiro, e você não pode dar uma gorjeta para ele? Ele falou assim, mas nunca isso me passou pela cabeça. Eu falei, pois então, a gente gasta fortunas em viagens, você não pode dar uma gorjeta para o faxineiro que fica lá limpando o banheiro que você vai usar? Aí ele engoliu em seco e falou, meu Deus, mas eu nunca pensei nisso. Eu falei, imagina a diferença que vai fazer na vida dessa pessoa, né? E você tem. Ele falou, mas eu nunca tinha pensado nisso. Enfim, a promessa foi trocada e ele ficou muito feliz com as ações que ele fez. E no decorrer da vida depois ele, espero, não sei, perdi contato com ele. Aliás, eu nem me lembro mais o nome dele, porque deve fazer uns 25 anos isso, mas enquanto eu tive contato, aquilo causou um impacto muito grande na vida dele. E ele passou de ano. Até a próxima.